Olá, eu sou Alexandre Spinelli Ferreira e este é o Clarice que te lê, podcast onde leio a obra de Clarice Lispector e proponho algumas reflexões para nos aprofundarmos no universo dessa incrível escritora. Hoje começo a leitura de A Paixão segundo o GH, na edição de 2019 da editora Rocco, lendo do início até a página 20. Bem-vindo e vamos lá? Há possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. A complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die. Bernard Berenson. Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida, porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nessa minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu. É a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira que vivo. Até agora achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Por que não tenho coragem de apenas achar o meio de entrada? Oh, sei que entrei sim, mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho.
Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra? Como se antes eu tivesse sabido que era. Por que é que ver é uma tal desorganização? É uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha desorganização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado melhor, a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso, e substituirei o destino pela probabilidade. No entanto, na infância, as descobertas terão sido como no laboratório, onde se acha o que se achar. Foi como adulto, então, que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. Eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente? Ou havia, aquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira? Ou havia aquela coisa latejando a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa? É? Também. Fico assim assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna, que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna protetora chamar de uma verdade. Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu, e, sem dar uma forma, nada me existe. E se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu? Só posso compreender o que me acontece, mas só acontece o que eu compreendo. Que sei de resto? O resto não existiu. Quem sabe nada existiu. Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução, e que a minha luta contra essa desintegração está sendo essa, a de tentar agora dar-lhe uma forma. Uma forma contorna o caos, uma forma da construção à substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas, se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas, como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada, e este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração. Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim, qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros da minha pouca inteligência, e eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco. Raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Já que tenho de salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada, então que, pelo menos, eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha, como uma crosta, que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra e que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma.
Esse esforço que farei agora, por deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém. Mas receio começar a compor para poder ser entendida pelo alguém imaginário. Receio começar a fazer um sentido, com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber num sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para ninguém, assim como uma criança pensa para o nada, e correr o risco de ser esmagada pelo acaso. Não compreendo o que vivi, e nem mesmo sei se vivi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia da continuidade interrompida da minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o nome da vida. E eu quase o disse. Quase não me pude desembaraçar do seu tecido, o que seria a destruição dentro de mim, de minha época. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que, para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela. Tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não, toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo, que já estou esquecendo. Ah, sinto que já estou esquecendo. Para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E não quero, não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Isso seria possível. Pois ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi, e sirvo ao perigo esquecido. Soube o que não pude entender. Minha boca ficou selada, e só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja enfim ao nível do mundo, e nem ao menos quero que me seja explicado aquilo que para ser explicado teria que sair de mim. Não quero que me seja explicado que de novo precisaria de validação humana para ser interpretado. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar, e, sobretudo, a de não prever. Até então eu não tivera coragem de me deixar guiar pelo que não conheço e em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu viria. Não eram as antevisões da visão. Já tinham o tamanho dos meus cuidados. Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti. E, por Deus, tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido, como vales fluviais. Não contava que fosse esse um grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei reconhecer na face humana de algumas pessoas que elas esqueceram. E nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi, sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer do ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isso, eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que eu vi. Livra-me da minha inútil visão, de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes, antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono,
Finjo que alguém está me dando a mão, e então vou. Vou para enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo, e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me, e que é como dar a mão à mão mal assombrada de Deus, e entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que eu não quero. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Oh, pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto, preciso segurar esta tua mão, mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus olhos e tua boca. Mas, embora decepada, essa mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo, que se não vejo é por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira, porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei que expressão de rosto preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha, e com horror. O horror será a minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber eu me propunha, mas a claridade natural do que existe. E é essa claridade natural o que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror, sou eu diante das coisas. Por enquanto, estou inventando a tua presença. Como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinha. Morrer é do maior risco. Não saberei passar para a morte e pôr o primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa hora última e tão primeira inventarei a tua presença desconhecida, e contigo começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir. E então eu te libertarei. Por enquanto eu te prendo, e tua vida desconhecida e quente está sendo a minha única íntima organização. Eu que sem a tua mão me sentiria agora solta no tamanho enorme que descobri. No tamanho da verdade? Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo, para que faça disso uma coisa alegre. Por te falar, eu te assustarei e te perderei, mas se eu não falar, eu me perderei. E por me perder, eu te perderia. A verdade não faz sentido, a grandeza do mundo me encolhe. Aquilo que provavelmente pedi e finalmente tive, veio, no entanto, me deixar carente, como uma criança que anda sozinha pela terra. Tão carente que só o amor de todo o universo por mim poderia me consolar e me cumular. Só com um tal amor que a própria célula-ovo das coisas vibrasse com o que estou chamando de um amor. Daquilo a que, na verdade, apenas chamo, mas sem saber do nome. Terá sido o amor o que vivi? Mas que amor é esse tão cego como o de uma célula-ovo? Foi isso? Aquele horror? Isso era amor? Amor tão neutro que. Não, não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido, como quem depressa se imobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Ou estarei apenas adiando o começar a falar? Por que não digo nada e apenas ganho tempo? Por medo. É preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Será preciso coragem para fazer o que vou fazer. Dizer. É me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar: não é isso. Não é isso. Mas é preciso também não ter medo do ridículo. E sempre preferi o menos ao mais, por medo também do ridículo. É que há também o dilaceramento do pudor. Adio a hora de me falar, por medo e porque não tenho uma palavra a dizer. Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez.
E se estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes, poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Sinto que uma primeira liberdade está pouco a pouco me tomando, pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom gosto. Escrevi vagalhões de mudez, o que antes eu não diria porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca. Disse vagalhões de mudez. Meu coração se inclina humilde e eu aceito. Terei, enfim, perdido todo o sistema de bom gosto? Mas será este o meu ganho único? Quanto eu devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear mais a falta de estética. Ainda não pressinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é de uma total bondade, é uma doçura. Quero saber o que mais ao perder eu ganhei. Por enquanto não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Mas como reviver, se não tenho uma palavra natural a dizer? Terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu modo único. Precisarei, com esforço, traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que, se eu estivesse acordada, não seria linguagem, até criar a verdade do que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo do que uma escrita, pois tento mais uma reprodução do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isso perdi? Não. Mesmo quando eu fazia esculturas, eu já tentava apenas reproduzir, e apenas com as mãos. Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou. Nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei, como uma pessoa que fosse cega e, enfim, abrisse os olhos e enxergasse. Mas enxergasse o quê? Um triângulo mudo e incompreensível. Poderia essa pessoa não se considerar mais cega só por estar vendo um triângulo incompreensível? Eu me pergunto: se eu olhar a escuridão com uma lente, verei mais que a escuridão? A lente não devassa a escuridão, apenas a revela mais ainda. E se eu olhar a claridade com uma lente, com um choque verei apenas a claridade maior. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes, porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição. Estou adiando, sei que tudo o que estou falando é só para adiar. Adiar o momento em que terei que começar a dizer, sabendo que nada mais me resta dizer. Estou adiando o meu silêncio. A vida toda adiei o silêncio. Mas agora, o desprezo pela palavra. Talvez, enfim, eu possa começar a falar. Os sinais de telégrafo. O mundo eriçado de antenas e eu captando sinais. Só poderei fazer a transcrição fonética. Há 3000 anos desvairei-me, e o que restaram foram fragmentos fonéticos de mim. Estou mais cega do que antes. Vi sim, vi e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele, terei que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra a minha vida pessoal. Para minha anterior moralidade profunda, minha moralidade era o desejo de entender e, como eu não entendia, eu arrumava as coisas, foi só ontem. E agora que descobri que sempre fora profundamente moral, eu só admitia a finalidade. Para minha profunda moralidade anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto essa crua luz que ontem aprendi, para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva é o horror. Eu antes vivia de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha. É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno.
Vamos parar por aqui hoje? Como você viu, Clarice nos confronta logo de início com a ideia da terceira perna, algo que deveria trazer equilíbrio, mas que, por ser excesso, incomoda e aprisiona. O que nos sustenta na vida é realmente apoio ou acabamos presos ao conforto que nos limita? A psicanálise talvez sugerisse que esse equilíbrio nunca é pleno. Sempre há algo que falta, algo que sobra. E quando esse equilíbrio frágil desmorona, GH nos obriga a olhar para a narrativa que construímos de nós mesmos. Até que ponto somos o que acreditamos ser? E o que emerge quando essas rachaduras dessa história começam a aparecer? A ilusão de um eu sólido talvez seja a nossa maior defesa contra o real. Por fim, surge o impacto do mundo todo vivo, intenso, avassalador, como um inferno. O real rompe nossas defesas, mas não apenas para destruir. O que fazemos com o vazio que ele deixa? Fugimos dele ou aceitamos a oportunidade para criar algo novo? Clarice não responde, nem conforta. Como inconsciente, ela nos devolve a pergunta, e o resto depende de nós. Fala aí o que você acha. Por enquanto, muito, muito obrigado por me acompanhar nesse episódio. Se você gostou, siga o podcast, deixe sua avaliação e compartilhe com quem também pode se interessar por Clarice. Te espero no próximo episódio.